A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé Hamalehim. Queridos, estamos aqui para mais um estudo da Escola Evangelho Genuíno, junto com o professor Gerson de Amorim, a qual estamos aqui para trazer o melhor, querido, da exegese bíblica, se empenhando com todo o nosso esforço para neutralizar todo tipo de exegese fraudulenta ou hermenêutica falsificada. Querido, eu quero que você venha entender o que fala o livro do profeta Joel. Nós já fizemos, querido, o ano passado a introdução ao livro do profeta Joel, e agora nós vamos, querido, fazermos o capítulo 1 de Joel, onde nós vamos examinarmos de uma forma bem espiritual o livro de Joel. O livro de Joel, querido, o capítulo 1 começa assim: palavra de Adonai que foi dirigida a Joel, filho de Fatuel. Ouvi isto, anciões, escutai vós, todos os habitantes da terra. Sucedeu, acaso, tal coisa em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Contai a vossos filhos a seus filhos, e os seus filhos a geração seguinte. O que o gazã deixou, o gafanhoto devorou. O que o gafanhoto deixou, o ileque o devorou. E o que o ileque deixou, o racil devorou. Querido, Joel, ele viveu praticamente, querido, no século IV, depois da reconstrução do templo. Ele escreve este livro, onde ele foi contemporâneo do Império Persa, e ele traz, querido, essa revelação bíblica aos nossos corações. Vamos ver o que significa a expressão os dias. O profeta Joel, querido, ele começa o texto falando sobre os acontecimentos atuais, mas fazendo referências às gerações passadas e às gerações que viriam. Uma chamada para ler o texto, essa chamada, ela enfatiza a conexão entre as gerações e assim a verdade e a relevância perpétua de que se segue. Se Israel, o que o profeta aqui está querendo dizer, se Israel voltar a pecar, este mal poderia voltar. Ou seja, aqui nós encontramos uma profecia atemporal e condicional. Ou seja, o que já aconteceu com Israel voltaria a acontecer se o povo não andasse na linha. O objetivo do profeta é mostrar que esses elementos são cíclicos. Ou seja, aquilo que aconteceu iria voltar a acontecer caso não houvesse um externo arrependimento sincero da parte do povo de Israel. Dessa maneira, jamais devemos nos esquecer das advertências dadas pelo Eterno através do profeta. Ou seja, o que o profeta Joel quer nos ensinar acerca do caráter de Deus. Se não tomarmos jeito, cedo ou tarde, o pau vai comer, tá? Vamos agora para os gafanhotos. Existem muitas viagens interpretativas e hermenêuticas falsificadas e exegeses fraudulentas com tendenciosidades materialistas para levar, através da doutrina do medo, uma ponte de acesso para que o povo seja manipulado através do medo, para que o povo seja iludido, alienado através do medo, aonde trazem uma interpretação figurada desses gafanhotos, como fazendo uma conciliação com Malaquias, com o devorador de Malaquias, que são apenas gafanhotos. Essa é uma interpretação completamente falsificada,
onde hoje muitos, para erguer seus impérios financeiros, deturpam a realidade do que o texto quer nos ensinar. Já vi muitos pregadores, até de renome, pegarem este texto e transferirem toda a figura de linguagem que o profeta está usando para defender seus interesses próprios e suas próprias concepções, para se adequar às suas próprias doutrinas e ensinos de doutrina de medo para a manipulação do povo que está menos informado. Nós encontramos no capítulo 1 duas visões que prevalecem quanto à praga do gafanhoto, descrita em Joel, e nenhuma delas é impossível se conciliar ao devorador de Malaquias, que não passa de um gafanhoto e não um demônio, como muitos querem assim apregoar. Aquele que usa o capítulo 2 do livro de Joel para trazer a figura do gafanhoto como aqueles espíritos que vão devorar a parte financeira, isso já está muito ultrapassado, e muitas poucas pessoas, principalmente os acadêmicos e teólogos sérios, já refutam a falsidade dessa interpretação fraudulenta. A primeira é de que esta praga, a verdadeira interpretação, seja literal. Isto é, que de fato, quando Joel começa suas profecias, toma como base pragas que já estavam ocorrendo no povo de Israel, semelhante àquelas pragas que vieram no Egito e que devastaram com a agricultura do povo egípcio. A segunda visão é de que essa praga se refira figurativamente a uma invasão por parte de outras nações. Os 4 tipos de gafanhotos que figuram, querido, aqui, figuram a destruição, ou seja, querido, toda o arregaçar do juízo de Deus sobre o povo de Israel. Há muitas referências a gafanhotos nos textos do Antigo Oriente Médio. Algumas dessas referências associam a imagem de enxames de gafanhotos com grande exército ou tropas invasoras. O uso desses 4 termos pode representar uma tentativa de expressar um sentimento de completude, ao invés de expressar um foco biológico detalhado. Abravanel, um rabino, entende que esse texto como metafórico, ou seja, para ele os 4 tipos de gafanhoto se referem a 4 nações que reinariam sobre Israel. E ele entende e coloca a seguinte interpretação, que seria a Babilônia, que seriam os persas, que seriam os gregos e que seria a Roma, que foram os impérios que dominaram sobre Israel. Há outros comentaristas que leem de forma semelhante a Abravanel, porém começam a contagem a partir da Assíria, isto é, contando, portanto, o Império Assírio, que não dominou a Judá, mas dominou o Reino do Norte, tá? O Império Babilônio, o Império Persa e o Império da Grécia. Considerando que o autor viveu no período persa, e ainda que pior dos gafanhotos descritos é o segundo, isto faria bem mais sentido e é mais provável. Por quê? Porque o segundo, que seria o mais destruidor dos gafanhotos, se for essa figura de linguagem das nações, está se referindo a Babilônia. Seja qual for a interpretação correta, de fato a invasão por parte de nações se torne uma realidade, logo em seguida nós vamos ver, querido, que esses gafanhotos têm como, dentro do contexto, uma forte tendência a se interpretar como nações, e que esses gafanhotos são figuras de linguagem que trazem à tona os exércitos que vão invadir Israel. Vamos agora para os tipos de gafanhotos mencionados, que são o gazã, que significa o mastigador ou devorador. Nós temos o arbé, que é o segundo, é aquele que aumenta, numa referência aos enxames que atormentavam, ou seja, atormentavam rapidamente, os mesmos que assolaram os egípcios nas pragas do Egito.
que dentro de uma interpretação de nações se refere à Babilônia. Nós temos o Ielec, que é o lambedor, e temos o Racil, aquele que põe fim em tudo, ou seja, o finalizador. Ou seja, quando o povo de Israel achava que já havia passado, que já tinham passado as dificuldades, então o Racil é a manifestação figurada de que a coisa ia piorar. Como se pode observar desde o começo da descrição, há uma progressão de rastro de destruição que consome tudo até o fim. Desculpa. O capítulo 1 ainda continua: despertai, vós bêbados, e chorai, lamentai-vos todos os bebedores de vinho, por causa do moço, pois ele é arrancado de vossa boca, porque um povo subiu contra a minha terra, poderoso e inumerável. Seus dentes são como de leão, e ele tem mandíbula de leoa. Ele transformou a minha vinha em um deserto, e a minha figueira em pedaços. Descascou-a completamente, e abateu seus anos, tornaram-se brancos. Lamenta-te como uma virgem vestida de saco sobre o esposo de sua juventude. Vamos entender, queridos, essas figuras de linguagens usadas pelo profeta Joel. Bêbados. A referência à bebedeira nos profetas é muito comum para se referir ao estado de torpor ou semi-adormecimento. Aqui não é literal. É muito estranho muitas pessoas às vezes pegarem esses tipos de versículos isoladamente e interpretarem de forma literal. Aqui não está falando, querido, dos bêbados em si. Em si, uma referência figurada para aqueles que viviam, querido, uma fé meio adormecida, uma fé meio comprometida. É uma advertência àqueles que ficavam indiferentes às exortações por parte do Criador e que deveriam acordar, que deveriam despertar da sua sonolência, da sua falta de fé e fidelidade para com o Criador. Ou seja, parar de deixar que o pecado viesse trazê-los à sonolência e uma vida desregrada na presença de Deus. Videiras e figueiras, o que significa, querido, dentro da cultura do Oriente Médio, o símbolo da videira e da figueira. Ou seja, era um sinal de prosperidade. Assim, sentar-se debaixo de uma figueira era sinal de prosperidade e também de tranquilidade. Mas assentar-se cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Eterno dos Exércitos disse. Isso está escrito em Miqueias capítulo 4, versículo 4, que traz a alusão e a figura de paz e tranquilidade, ou seja, a ausência de guerra. Ou seja, o profeta está dizendo: olha, Israel, o pau vai comer, Deus vai tirar a paz de vocês, Deus vai tirar a tranquilidade de vocês, e a guerra, a invasão sobre vocês vai acontecer. No profeta Joel, as videiras e figueiras são destruídas. Joel é um profeta que traz certa inversão do entendimento dos israelitas acerca dos profetas, que traziam videira e figueira como prosperidade e tranquilidade. Aqui ele inverte, falando que este povo, esta nação, iriam destruir as figueiras, iriam destruir, querido, toda a prosperidade, destruindo tudo aquilo que trazia paz e tranquilidade para o povo de Israel. Isto significa que o falso sentimento de segurança que os habitantes de Judá tinham logo ia se desfazer. E a partir da nação que se levantaria contra o povo, traria essa grande destruição. Outra forma de linguagem figurada é o lamento da virgem. O termo hebraico betular se referia a uma menina de idade de se casar. E não, querido, uma almar, ou seja, uma moça.
Betulá no hebraico significa virgem, Alma significa jovem, que no grego é traduzido por Neanias. O lamento dessa menina pelo esposo de sua juventude significa que ele ia morrer antes de consumar o casamento e, por consequência, sem deixar nenhum herdeiro, o que seria a maior desgraça que poderia ocorrer. Ou seja, muitas jovens iriam perder seus futuros esposos na guerra, porque viria uma grande guerra e muitas jovens iam lamentar, muitas virgens iam lamentar a morte dos seus noivos. Tá? Isso traz uma figura de linguagem muito forte, de destruição, de juízo e de castigo de Deus sobre o povo de Israel. Vestir-se de pano de saco era uma forma tradicional, querido, de expressão de luto ou tristeza no antigo Oriente Médio. Ou seja, essa cultura de que jejum serve de moeda de troca para com Deus é uma invencionice que não tem respaldo bíblico. Porque quando o povo de Israel jejuava, nunca era para ter esse jejum como uma moeda de troca ou para receber. Ou seja, o jejum nunca foi nenhuma vitaçai ou vitamina para o espírito. Não é uma vitamina para a espiritualidade. O jejum, dentro da Bíblia hebraica, dentro do conceito das Escrituras do Antigo Testamento, é para manifestar o arrependimento e a contrição de alma. Tá? A associação de Judá em apuros com uma mulher jovem, sem forças, lamentando, é comum na Bíblia e existe em outras literaturas do Antigo Oriente Médio. Tal imagem sugere ou cria a expectativa para uma ação redentora de um protetor masculino, que neste caso seria o Eterno. Ou seja, quando uma jovem perdia o seu marido numa guerra, para ela casar novamente, ela precisava ser resgatada. Tá? Como assim também foi com Ruth, tá? E Noemi. Ela foi resgatada e assim nós sabemos que pôde casar-se novamente. Geralmente faz referências a mulheres, apontam diretamente para, ou parece sugerir alguns comportamentos negativos parte da mulher. Aqui Judá, que dentro do universo do texto, justificam sua situação presente. Ou seja, Israel aqui é esta mulher que está sendo castigada pelo Eterno, mas que também traz uma figura que o próprio Eterno seria o que iria resgatar esta mulher que havia perdido, entre aspas, a sua comunhão com o esposo, que é o nosso Deus, o nosso amado e querido Senhor de nossas vidas. O capítulo 1 ainda também nos fala assim: obração e libação foram suprimidas da casa de Adonai. Estão de luto os sacerdotes, servidores de Adonai. O campo está devastado, a terra está de luto, porque o grão está devastado, o mosto falta, o óleo seca. Envergonhai-vos, agricultores, lamentai-vos, viticultores, por causa do trigo e da cevada, pois a colheita do campo está perdida, a vinha está seca e a figueira está murcha. Romanceira, tamareira, macieira, todas as árvores do campo secaram. Sim, a alegria desapareceu do meio dos homens. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, chorai, ministros do altar. Vinde, passai a noite vestido de saco, ministros do meu Senhor, porque foram afastadas da casa do vosso Senhor a obração e a libação. Ordenai um jejum, convocai uma assembleia, reuni anciões, todos os habitantes da terra, na casa de Adonai vosso Senhor, e clamai a Adonai. Querido, os sacrifícios e o jejum. Querido,
Numa cultura politeísta, normalmente, os adoradores dos seus deuses tentavam subornar a Deus com alimentos e com jejum. Muitos politeístas achavam que os deuses eles eram biologicamente parecidos com os homens. Tinham necessidade de se alimentar, tinham necessidade de beber água, tinham necessidade de dormir e descansar. Por isso que eles sacrificavam pensando em alimentar os deuses, e quando os deuses se alimentassem, ficariam alegres, ficariam contentes, e por causa desses sacrifícios seriam benevolentes com eles. Por isso que você vai encontrar em Mateus, no capítulo número 6, lá no versículo de número 32, 31, Jesus está falando que quem corre atrás do que comer, do que vestir, do que beber, aquele que corre atrás das necessidades básicas para a sobrevivência, eram os pagãos, porque eram os pagãos que tentavam subornar a Deus com os seus sacrifícios, com as suas ofertas, com as suas benevolências para com os deuses. E hoje, simplesmente numa formatação diferente, o que nós encontramos nas igrejas é isso. Milhares e milhares de pessoas sendo incentivadas por falsos profetas a tentarem subornar a Deus com suas orações, subornar a Deus com o seu jejum, subornar a Deus com as suas ofertas, subornar a Deus com suas campanhas, achando que suas justiças teriam algum poder de barganha com Deus, sabendo que os profetas já nos ensinaram que todas as nossas justiças diante de Deus são como trapo. Elas não têm poder de barganha, elas não têm poder de subornar a Deus, porque Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Tá? E apesar de veementemente combatida pelas Escrituras, ainda prevalecia em Israel, por influência da cultura politeísta, a ideia de que a mera quantidade dos sacrifícios garantia a abundância. Tá? Israel muitas vezes tentava subornar a Deus com os sacrifícios, mas os sacrifícios só eram uma ponte de acesso para uma melhor compreensão, uma visão mais ampla do reino de Deus, porque Deus nunca desejou sangue de bodes, sangue de animais. O que Deus queria ser para um espírito contrito, que Israel amasse o próximo, praticasse a tzedakah, a justiça, e que viesse a compreender que não adiantava sacrifício sem verdadeiro arrependimento. Então os sacerdotes e muitos outros acreditavam que as ofertas diárias eram um pré-requisito para a beneficência divina. A praga assim seria vista como um desastre extremo. Eis a razão pelo qual o Eterno deixa claro nos versículos seguintes que a conduta do povo, não a falta de alimentos, que é a razão para as calamidades. Não era a falta de alimentos para Deus, porque Deus não precisa de alimentos, não era a falta de sacrifício, mas sim a falta de uma boa conduta, de uma vida interior santificada pela Torá, pelas leis, pelas mitzvot, que quer dizer conectar, aquilo que nos conecta à presença de Deus. É uma virtude, e em virtude disso, ele pede que seja apregoado em jejum, pois para a cultura do Antigo Oriente Médio, o jejum era uma forma de exprimir arrependimento. O que Deus queria não era sacrifício, Deus queria arrependimento. Deus queria conduta transformada, mudada, adornada pela justiça divina, pelo desejo de Deus, pela vontade sublime e santa de Deus. Vamos ver a inversão. O templo era um local essencialmente de alegria e de fartura de alimento. Ou seja, quando havia as festas do templo, eram para quê? Para agradecer a Deus pelas colheitas, aonde havia muita fartura e festa. Nas solenidades de peregrinação, os sacerdotes geralmente eles entretinham o povo com cânticos e ordenavam os banquetes feitos com
com os sacrifícios oferecidos pelo povo, a qual o povo também se alimentava desses dízimos, dessas ofertas, desses sacrifícios. E esses mesmos sacerdotes são agora chamados, convocados, não para convocar o povo para uma festa, mas para um ato diametralmente oposto. Ou seja, agora vocês não vão festejar, agora vocês vão convocar o povo para vir ao templo, para jejuar, para prantear, para se vestir de pano de saco. Como dito, o objetivo era ajudar o povo a compreender que o Eterno estava insatisfeito com a conduta do povo e por isso que os gafanhotos, as nações, seriam a aplicação do juízo de Deus sobre a vida do povo de Judá. Não se deve também perder de vista o fato de que, aos tempos de Joel, Judá era governado por sacerdotes. Ao tempo contemporâneo de Joel, o povo de Israel não era mais governado pela dinastia davídica. O último da dinastia davídica que governou Israel foi Zorobabel, junto com o sacerdote Josué. Vamos continuar o capítulo 1. Ai, que dia! Sim, está próximo o dia de Adonai. Ele chega como uma devastação vinda do Shaddai. Não desapareceu o alimento aos nossos olhos e a alegria e o júbilo da casa de nosso Senhor? Ou seja, desapareceu as festas. Agora não havia mais festa. Agora havia tristeza, choro, lamento. É o que Deus queria para que pudesse haver uma restauração. Os grãos não ressecaram sobre as suas glebas, os silos foram devastados, os celeiros demolidos, porque o trigo está seco, como geme o gado, os rebanhos de bois andam errantes, porque não há pasto para ele. Até mesmo os rebanhos de ovelhas padecem. A ti, Adonai, eu clamo, porque o fogo devorou as pastagens de estepe, e a chama consumiu todas as árvores do campo. Até mesmo os animais selvagens gritam, a ti, ó Deus, porque secaram os ribeiros e o fogo devorou as pastagens de estepe. Dia de Adonai. Muitas pessoas, querido, interpretam de forma equivocada o dia de Adonai, a terrível manifestação do Eterno. Isso invocava um suspiro de desespero, até mesmo do profeta que está compelido a invocá-lo. Ai, ai, o dia do Eterno. Em tempos normais, colheitas ricas enchiam o templo com cânticos e danças alegres. A manifestação do dia transforma o riso em gemido subjugado. O dia do Eterno, em muitos lugares, se refere-se ao dia extraordinário de juízo para os iníquos. Exemplo, Isaías 13:9, e frequentemente está associado com a imagem de trevas e perturbação cósmica. Como exemplo, o capítulo 2, do verso 1 ao 2, e Amós, capítulo 5, verso 18, e o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 15. Aqui, as imagens enfatizam a ausência e falta daquilo que é necessário para a vida. Ou seja, toda essa narrativa está querendo trazer ao povo de Israel que tudo aquilo que seria necessário para a vida deles na terra de Israel seria devastado. Haveria muita fome, muita tristeza, muita dor. Porque o dia do Senhor pode ser visto de forma positiva ou de forma negativa. A saída do povo de Israel do Egito foi o dia do Senhor. A destruição do templo pelo grande Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi o dia do Senhor. Nós vemos que, tendo várias ações de Deus sobre o povo de Israel, foi o dia do Senhor. A vitória de Macabeus foi o dia do Senhor. A oração do profeta. O profeta,
ele experimenta, juntamente com os que estavam sofrendo, a desolação que ele ajuda a trazer através de suas palavras proféticas. Gera sentimento de compaixão e ele é movido a orar. Ou seja, o profeta ora porque ele sente o sofrimento que o seu povo iria passando. O ministério profético tinha dois lados: dirigir-se ao povo em nome do Eterno e falar com o Eterno em prol do povo. Também, raras vezes, era acontecido isso com os profetas, mas muitas vezes com os sacerdotes que clamavam a Deus. Se o Eterno não tiver misericórdia do povo, que era pecador, ele deveria pelo menos ter misericórdia dos animais inocentes, semelhantemente a Jonas 4 e 11. Por quê? Por que chama Jonas 4 e 11? Porque Jonas não quis ter misericórdia do povo de Nínive, mas Deus mostrou para Jonas que o seu nacionalismo, a sua visão de que só Israel é o povo escolhido, foi completamente combatido pelo Eterno através da narrativa parabólica do livro de Jonas. Não é muito claro, contudo, se a referência do profeta aos animais é literal, ou se os animais são, como muitas vezes na Escritura, metáfora para se referir ao povo. Nesse caso, os animais seriam os inocentes, com o profeta clamando por misericórdia em razão deles. Querido, aqui está, nós estamos aqui terminando o capítulo 1. A semana que vem estaremos iniciando o capítulo 2. Fique ligado para que o nome do Senhor seja glorificado. Shalom Adonai a todos. Se você quiser contribuir, você que gostou desse vídeo, quiser contribuir com o mantimento desse trabalho, nós estaremos deixando o número da conta no final de cada vídeo. E você que participa da Escola Evangelho Genuíno, o pessoal de São Miguel do Oeste e demais regiões, que Deus abençoe a todos. E você aqui de Blumenau que quiser participar, querer se edificar com uma exegese mais genuína, mais honesta, sem tendenciosidade, sem puxar para lado nenhum, que você seja abençoado em nome de Yeshua. Até mais, se Deus